Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista, fato do dia, Senado versus STF. Gente, tem que ter parte 2, porque a coisa foi evoluindo. Se você perdeu o comecinho disso, tá no Narrativas Antagonista de ontem e tá na minha coluna de ontem. Teve ali o começo, eu não vou recapitular esse começo aqui. Eu já vou de onde eu larguei no último adiante, ok? Se você já é da casa, já é um fã do formato do Narrativas Antagonista, deixa aqui o seu like. Se não está inscrito ainda no canal, aproveita para se inscrever, tocar o sininho, conferir todas as novidades aqui do Antagonista. Agora, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste desse exercício diário pela sanidade no debate político que a gente tem feito. Vou te explicar como é que funciona. Primeiro eu trago para vocês os fatos, só os fatos. Daí eu vou trazer para você a narrativa da direita, a narrativa da esquerda e, por último, a minha opinião. Porque aí, treinando para saber a diferença de fato e opinião e a diferença dessas duas coisas para narrativa, a gente consegue recuperar um debate político saudável, como, aliás, você pode ver nos comentários do Narrativas Antagonista. A gigantesca maioria, e eu tenho muito orgulho disso, está disposta a debater as coisas, a discutir as coisas, a ouvir os outros, está ali para conversar, não para catequizar. Pode ser que você mude a opinião de alguém, mas você tem que ir lá aberto para mudar a sua opinião e não casar com erro caso você esteja errando. Narrativas Antagonistas é um exercício para a gente recuperar isso que é tão importante na nossa sociedade. Combinado? Vamos então para os fatos. Bom, vamos aos fatos. STF contra o Senado. Gente, acho que ainda vai ter capítulo posterior disso, porque a coisa está pegando fogo. No Narrativas Antagonista passado, eu contei tudo sobre a história da PEC, que vai diminuir o poder individual de ministros do STF. As decisões chamadas monocráticas, elas ficam limitadas, sobretudo quando elas são sobre ações do chefe do Poder Executivo ou então do Poder Legislativo. Isso foi votado, teve aquela coisa de político falando, Jacques Wagner, que é do PT, favorável, e muita informação de bastidor na imprensa. Eis que os ministros do STF resolvem falar e falaram também para a imprensa em off, sabendo que seria publicado, mas, principalmente, falaram na sessão de julgamento do Supremo Tribunal Federal. A gente tem aqui a fala do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, que se manifesta contra a votação que foi feita no Senado. Nesse momento em que o Supremo Tribunal Federal é alvo de propostas de mudanças legislativas que, na visão da Corte, não são necessárias e não contribuem para a institucionalidade do país, cabe fazer algumas reflexões. O desenho institucional traçado na Constituição para o Supremo Tribunal Federal tem algumas singularidades relevantes. A Constituição brasileira, como toda Constituição democrática, organiza o Estado, reparte a competência dos poderes e define os direitos fundamentais do povo. Nesse espírito de diálogo institucional, o Supremo Tribunal Federal não vê razão para mudanças constitucionais que visem a alterar as regras do seu funcionamento. Num país que tem demandas importantes e urgentes, que vão do avanço do crime organizado à mudança climática, que impactam a vida de milhões de pessoas, nada sugere que os problemas prioritários do Brasil estejam no Supremo Tribunal Federal. Uma fala ainda mais contundente foi feita também na mesma sessão pelo ministro Gilmar Mendes. No particular, senhor presidente, é preciso altivez
para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. Assim que os ministros se pronunciaram, a gente começou a ver na imprensa, no universo político, muita movimentação. Porque no universo político as pessoas começaram a se posicionar, quem não tinha se posicionado, e alguns também a se reposicionar. Porque uma coisa era a situação antes que os ministros da Suprema Corte se pronunciassem numa sessão de julgamento sobre outra coisa, uma sessão oficial da Suprema Corte para julgar. Nesta sessão, eles resolvem se pronunciar sobre uma votação do Senado. Então, assim, isso é um fato que não é comum, ele não é corriqueiro. Para a gente pode parecer, porque toda hora a gente está vendo, né? Um ministro do STF na TV, ele fala disso, ele fala daquilo, mas isso que ocorreu não é corriqueiro. É algo que ocorre em sessões de julgamento, geralmente, quando é algo elogioso, comemorativo. Acontece algo muito bom quando, na abertura da sessão, se faz, vamos dizer, aquela gentileza, mas um posicionamento contundente, contrário à decisão de um outro poder. Decisão essa que não está em julgamento ali, isso é algo que dificilmente acontece. E depois que ocorreu, houve um pronunciamento duríssimo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos ver. Quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso. Nós estamos aqui promovendo uma busca de equilíbrio entre os poderes, repito, para que uma lei votada no Congresso Nacional, que é formada por representantes do povo brasileiro, não seja desconstituída por ato unilateral de uma pessoa que, por mais importância que tenha, como ministro do Supremo Tribunal Federal, não se sobrepõe ao Congresso Nacional, não se sobrepõe ao presidente da República e não se sobrepõe ao colegiado da sua própria casa. Eu não me permito debater e polemizar nada dessas declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro, eu sempre propugnei por isso. Então não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país através dessa emenda à Constituição. Ninguém e nenhuma instituição tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil, porque aqui desse púlpito do plenário do Senado Federal, eu como presidente, defendi o Supremo Tribunal Federal, defendi a justiça eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do Supremo Tribunal Federal, defendi a democracia do nosso país, repeli em todos os momentos as arguições antidemocráticas, inclusive a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos. Estivemos unidos nesse propósito, mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições. Bom, nessa era política em que a gente se acostumou a ver adultos se comportando em público como se fosse um moleque birrento de 5 anos de idade, talvez as pessoas tenham se desensibilizado e não tenham percebido o tamanho do negócio, o tamanho do atrito gerado nessa fala que a gente vê do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. É muito possível que essa história continue se desenrolando. Mas agora, esses são os fatos, vamos às narrativas. Vem comigo.
Agora, finalmente, caíram as máscaras, né? O Rodrigo Pacheco está mostrando o bolsonarista que ele é. O que ele quer é se juntar com esse Arthur Lira, que é o outro bolsonarista, para ver o quê? Se eles conseguem enfraquecer o Supremo o suficiente para absolver o Bolsonaro, para tornar o inelegível elegível de novo para 2026. É isso o que eles estão tramando. E é por isso que eles estão atentando contra o Supremo Tribunal Federal. O que eles estão fazendo, dizendo que eles estão legislando, é uma coisa gravíssima, porque até inconstitucional é. Até inconstitucional é. Não pode um poder mexer na Constituição de forma a tirar poder do outro. Eles sabem muito bem disso. O que eles estão querendo fazer é o seguinte: primeiro, botar o governo na parede, porque quem garante a democracia é o STF. Se não tiver o STF, como é que fica o presidente Lula? Eles estão querendo botar o PT na parede para ganhar a emenda do Centrão e ir se organizando para ressuscitar o bolsonarismo em 2026. Agora, pelas falas dos ministros, a gente já viu que ali não tem covarde. Não vai ser tão fácil quanto eles pensam, não. Bom, pelo jeito, é o início do fim da ditadura da toga, né? Eu tô gostando demais, porque é o seguinte: esse pessoal foi confiar no PT, esses ministros do STF que se acham tão superpoderosos, tão espertos, eles foram confiar no Lula. Eles acharam que a gente vai ajudar o Lula, vai descondenar o Lula, vai tirar o Lula da cadeia, vai massacrar o Bolsonaro para ele não conseguir se eleger de jeito nenhum. Aí o Lula vai chegar lá no poder, descondenado, livre, leve e solto, com a caneta na mão, e ele vai se submeter a gente. É isso que eles acharam que ia acontecer? Olha, só tem uma coisa a dizer: bem feito. O cidadão comum que confia em petista, já todo castigo para ele é pouco. Para esse pessoal do STF, então, primeiro que tem que cortar as asinhas mesmo do STF. Porque o STF estava achando que ele era o quê? Era, sei lá, poder moderador? Era o imperador do Brasil? Tem que cortar as asinhas mesmo. Mas o que eu tô gostando é o seguinte: eles acharam que o Lula não veio no modo vingança. O Lula veio para se vingar. E o Lula só acabou na cadeia, não é por causa do Sérgio Moro. O Lula ficou tanto tempo na cadeia porque o STF analisou a condenação e falou que era pro Lula ficar na cadeia. É por isso que o Lula ficou na cadeia. Tem a história dele ter perdido o irmão e não conseguiu ir ao velório, por quê? Por causa do STF. Ele perdeu o neto. Enquanto estava na cadeia, não teve tempo de conviver com esse neto, ele veio para se vingar. Quiseram se achar mais esperto que político, que raposa velha da política, parabéns, quebrar a cara. Eu não gosto quando o Lula está bem, mas pelo menos nessa tem aquele gostinho de bem feito, né? A minha opinião é que as soluções pelo mundo político passaram a preponderar sobre soluções técnicas e jurídicas. E isso agora bateu no STF. A gente teve uma movimentação nos últimos 10 anos de um atrito muito grande entre o universo da política e o universo da justiça. E isso começou com algo que você conhece bem, que é a Operação Lava Jato. Ali começa uma colisão. É óbvio que antes os casos dos políticos iam também parar na justiça, porque, aliás, nossos políticos são prolíficos em andar fora da lei, né? Sabem muito bem andar fora da lei. Mas a gente teve um movimento grande que começou a abalar estruturas consolidadas de poder político em várias regiões do país, de vários clãs
políticos diferentes e houve uma reação do meio político a isso. Eu sei que quando eu falo de Operação Lava Jato, as pessoas querem falar de detalhes ou fazer declarações morais, e não é disso que eu estou falando aqui. Não é desta simplificação em que você fala uma palavra, Lava Jato, e a pessoa te solta uma narrativa. Eu estou falando de uma outra coisa, que é o equilíbrio entre o mundo político e o mundo jurídico. Quando chega a Lava Jato, a solução jurídica se sobrepõe. E o mundo político começa a fazer uma reação. Essa reação, ela passou também por um agigantamento do STF, porque parecia, de certa forma, que o STF foi sugado pela polarização. A gente teve ministro do STF dizendo com todas as letras: acabamos com o bolsonarismo. A grande questão é que, para o lulismo, também não é bom um STF gigante. Para político nenhum. Porque as análises ficaram viciadas em polarização política. Bolsonarismo de um lado, lulismo de outro. Mas nessa questão, em algum momento, de forma utilitarista, você pode ter a opção ideológica. Mas, no fim do dia, o que conta é a manutenção do poder que você tem. E o que o mundo político está dizendo agora? O mundo político deixou o STF agir da forma que quis na última eleição. O mundo político permitiu que, sem motivo legal algum, se cassasse o deputado Deltan Dallagnol, se cassasse o mandato de pessoa que é um dos deputados mais votados. Só que aí acende a luz. Se aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer um. A cassação do Deltan foi assim: você não pode, sendo promotor, concorrer nas eleições se você tiver pendente um processo administrativo contra si. Ele tinha? Não. Ele tinha algum pré-processo? Não. Mas pode ser que ele viesse a ter. Então cassaram. Compreende que quando os políticos veem isso, já fica todo mundo com o pé atrás? Eles não fizeram nada até ali, até porque o Deltan prendeu muito político. Então, meio que deixaram. Só que resolveram se resguardar. Porque se aconteceu com ele, pode acontecer com quem mais? Eles resolveram que toda aquela atuação que o STF teve nas eleições, dizendo que era uma coisa de momento, tem que ser de momento mesmo. Tem que ser de momento. E é um engano que o governo vá dar, vamos dizer, guarida ao STF, por quê? O governo não quer também perder o poder, o executivo também não quer perder o poder. E o executivo, nos últimos anos, isso eu digo não de agora, tá? Nos últimos anos, desde o primeiro governo do Lula, há 20 anos, o executivo vem perdendo poder para o legislativo. Vem perdendo muito poder. Por isso que a gente vê, o Centrão sempre teve aí, mas não tinha este poder que tem hoje. Então o executivo já perdeu para o legislativo, não vai querer perder para o judiciário. E o judiciário começou a ter uma atuação na arena política, de se pronunciar e de falar. Só que sem o traquejo dos políticos. Então, o que acontece? Os políticos resolvem ter essa atitude bem no dia da história da morte do preso do 8 de janeiro. Porque isso pegou muito mal para a população. Aí vai o ministro Alexandre de Moraes no TSE, ridiculariza o advogado, ridiculariza a nota da OAB e ridiculariza a pessoa reclamando no Twitter. O Twitter em casa, a única coisa que ele tem para reclamar do governo é isso. Ele não tem poder, ele não é ministro do Supremo, ele sente que é com ele também. Então é nessas falhas que o mundo político vai operando. E assim, ouso dizer que diante da reação foi o começo. É capaz que outras medidas que já tramitam no Congresso
sejam levadas adiante neste momento. Ainda teremos muitas cenas dos próximos capítulos por aqui. O Narrativas Antagonistas vai ficando por aqui. Foi muito bom ter a sua companhia durante a semana. Se você está aqui pela primeira vez, chegou até aqui porque gostou, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, faça o seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião sobre essa história toda, que tem tantas nuances, é tão complexa e pode ser tão importante para o futuro do Brasil. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também. Me conta se você veio aqui pela primeira vez, se descobriu agora, se já me conhecia, se já conhecia o Narrativas Antagonista, o que mais você gosta. Tem um monte de gente me falando lá no Insta que queria ver assim, grandes casos que não são o caso do dia no Narrativas. Tipo, impeachment da Dilma, impeachment do Collor, Plano Real. O que vocês acham disso? Será que eu devo trazer esse tipo de coisa para cá? Eu tenho minhas dúvidas, eu não sei e eu quero, como sempre, ouvir vocês. Sextou! Espero que você aproveite bastante o final de semana com a sua família. Eu tô de volta aqui no Narrativas na próxima segunda-feira, às 5 da tarde. Beijo para você, até lá!